Depois dessa cerimônia de posse, né, o presidente Temer promove um jantar para deputados da base aliada. O encontro será uma espécie de última cartada, né, do governo para garantir a aprovação da reforma. O PMDBista quer aproveitar o rearranjo do ministério feito para agradar a base, né, para apresentar uma nova versão. O texto mais enxuto será focado em 3 pontos: idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres, regra de transição de 20 anos e unificação dos sistemas de aposentadoria do setor público e privado. Agora, falando do PSDB, que tem a ver com isso, com esse assunto também, né? O partido decidiu não fechar a questão sobre a reforma, nesse assunto dessa jantar daqui a pouco lá em Brasília. A decisão foi tomada após a reunião da executiva do partido. Ficou decidido que será feita apenas uma recomendação forte pela aprovação do texto. Eu já começo com você, Andreasa. O que você achou dessa posição do PSDB? Posição bem tucana, né? Que partido frouxo, Patrick Santos. Frouxo e sem projeto de país, né? Tem certeza que o PSDB, vocês do PSDB, têm certeza que lançarão candidato a presidente em 2018? Vocês acham que ganham algum voto não fechando com a reforma da Previdência? Vocês têm alguma dúvida de que o eleitor que vocês já tiveram e que estão perdendo quer a reforma da Previdência? Quer uma pauta reformista? Aquilo que o governo Temer tem de melhor a oferecer, que é uma agenda reformista, apesar dos pesares, apesar do modelo enxuto, vocês estão dizendo, porque fizeram chantagem, hein? Disseram lá atrás, não nos esqueçamos, não faz muito tempo, ouvimos os tais cabeças pretas que sumiram, ouvimos essa turma, que eu não sei quem é, não há um nome de cabeça preta, mas tem essa tal categoria, dizendo que apoiavam. Tasso Gereissati também, onde está? Disse que aceitava, que queria sair numa posição respeitável do governo Temer, mas com o compromisso de defender as reformas. Pois bem, não conseguem sequer sair do governo, fazem essa saída esquisita e, no entanto, na hora H, do interesse brasileiro e do interesse político-eleitoral do PSDB, não se iludam, que seria fechar com essa pauta, inclusive lá na frente, para uma vez lançado seu candidato, ter a adesão do PMDB, que vai precisar e que pode faltar por causa disso, dizer que não vai fechar com a reforma da Previdência, que vai fazer uma recomendação forte. Que categoria política é essa recomendação forte? Recomendação forte é fechar a questão. Se você não fecha a questão, você não faz recomendação forte. Você fica em cima do muro, na posição covarde, na posição de bundão que caracteriza a atividade desse partido nos últimos anos. E depois perde a eleição e vai botar culpa na população. Perde voto pro Jair Bolsonaro, com toda a razão, e vai botar culpa no eleitor. E vai pra televisão defender parlamentarismo. Não dá, PSDB, não dá. Vai lá, Madu. PSDB, André, já está escrito na sigla, Partido Só de Bundões. Isso aí todo mundo sabe. Essa posição de defender fortemente é muito curiosa, porque deve ter também a posição de defender medianamente e defender fracamente. Você não está entendendo a sutileza do raciocínio tucano, André, a sofisticação do raciocínio tucano, que me lembra meus tempos de movimento estudantil, que tinha assim esse termo: nós damos apoio crítico à reforma da Previdência. Ou seja, o que isso significa? Nada. Se você explicar para a população a reforma da Previdência, a necessidade da reforma da Previdência, já não é uma tarefa simples, que dirá você tentar explicar para a população que você apoia, você sugere, como é que é o termo, fortemente, mas não apoia muito. Cara, é inacreditável, mas o PSDB esquece que, além do partido, e o partido vive do seu eleitorado, ao qual você tem que prestar contas do seu posicionamento. Agora, você tem que explicar primeiro a reforma da Previdência, a necessidade, e por que você apoia apenas, sugere um apoio forte, mas sugere um apoio à reforma da Previdência. É impressionante que a capacidade que o PSDB tem de errar. Você fala, os erros, eles a cada semana é um erro mais incrível, mais inacreditável do que o outro. Esse mergulho
na direção das trevas do PSDB, é uma coisa realmente difícil de explicar. É difícil de explicar. O que é essa recomendação forte, Vera Magalhães? Eu não sei como o Goldman faria essa recomendação forte. Será que é tipo assim, vota a reforma, hein? Tô mandando. Não dá pra entender. É pedir pra ser ridicularizado. É um partido pedir pra ser ridicularizado justamente porque até o governador Geraldo Alckmin perde o discurso que ele vinha ensaiando, que é o seguinte: nós estamos deixando o governo, mas vamos votar as reformas, que era um discurso com o qual ele esperava contar para ter o apoio do PMDB lá na frente, na campanha dele. Então, você veja que vão se afastando esses partidos, vai ficando mais complexa a montagem de uma chapa única destes partidos para a presidência, com um programa único, um candidato único e alguma coisa a dizer que faça sentido. E já se fala até, veja a maluquice, em uma candidatura à reeleição do presidente Michel Temer. Isso apareceu ontem no Valor Econômico, na coluna do Raimundo Silva, que é muito bem informado, circula muito bem em Brasília. Aquela história que eu já vinha dizendo, que o PMDB vai querer alguém que defenda o legado do governo, e na hipótese de não ser o Meirelles, eles não descartam mais possibilidade de ser o próprio Temer. Com isso ele teria foro por mais um tempo, escaparia, na hipótese mais absurda ainda de ganhar, mas enfim, seria o candidato para o tal legado do PMDB e do governo. Então o PSDB só vai jogando contra o seu próprio time, contra o seu próprio pré-candidato e se descaracterizando como partido, né? E aí, Patrick, só uma nota, porque as pessoas perguntam: a reforma da Previdência não é o interesse do Brasil? É o interesse do Brasil e é o interesse, sobretudo, daquele que depende de aposentadoria e que pensa no futuro, que é o seguinte: não é o ideal, mas o mundo não é o mundo dos sonhos, não é o mundo cor-de-rosa. Então é o seguinte: se não se fizer a reforma da Previdência, se não se avançar no sentido de melhorar as condições, desonerar o governo, nós vamos chegar a um estado em que todo mundo terá o direito à aposentadoria e não haverá caixa para pagar. Então o que está se propondo é um acordo nacional em que todo mundo terá de ceder de alguma forma. O ideal é que todo mundo ceda. Há categorias que não estão cedendo e precisarão ceder, para que abramos mão de alguma coisa no futuro, para que tenhamos alguma coisa no futuro. É isso que está em questão. É por isso que é o interesse do Brasil. Não é o interesse do governo Temer. Não é. É o interesse do Brasil. E a gente vai falar já de foro do que vai ser votado lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas era interessante, ainda falando de reforma, o que vocês acham desses 3 pontos aqui, tentar fechar nessa questão? Idade mínima 65 homens, 62 mulheres, regra de transição de 20 anos, não 15, né, 20 anos, e a unificação das aposentadorias Só um único pitaco, antes de passar a palavra. O mais importante em médio e longo prazo é a unificação da categoria. Então, para que o modelo público migre para o modelo privado. E isso é o estratégico. Todo o resto terá que ser apurado no futuro. Sou a favor da idade mínima. Eu acho que o Brasil não tem como sustentar um regime que hoje em dia as pessoas se aposentam, às vezes no setor público com 55, 60 anos e com toda a vida pela frente, com toda uma vida em que vão receber aposentadoria praticamente integral. Esse sistema ruiu, não tem mais como. Sou a favor da regra de transição. Eu acho 20 anos muito, principalmente para quem já está próximo a cumprir a fase, e acho que não passa. Acho que isso é uma coisa que o Congresso não vai ter como votar, vai acabar votando uma transição mais curta. E sou a favor da unificação dos regimes sem nenhuma exceção, nem professor, nem policial militar, nem policial civil, nem militares, nem filhas de militares, zero, nenhuma exceção. Vale para todo mundo e acabou, nem juiz, nem nada, zero. E você, Madu? Esse é o ponto. A unificação das aposentadorias, a unificação da Previdência. Seria um passo muito importante para acabar com as 2 castas de brasileiros que existem, né? Aqueles que são beneficiados pelas aposentadorias do setor público e aquelas outros, né? Os simples mortais, que temos que nos contentar, né? Chupar os dedos com os caraminguás da aposentadoria do setor privado. Sem dúvida nenhuma, seria um grande avanço.
Essa regra de transição realmente para 20 anos, talvez seja aí o bode da sala, né? O ponto a ser negociado. E muito cá entre nós, eu acho 65, 62 anos, ainda há pouco, né? Para a idade mínima. Eu acho que poderia chegar a 68, 65, mas isso é uma questão de estatística. Enfim, essas são coisas que, como disse o Andreas, a gente pode ver mais lá na frente, fazer pequenos ajustes. Em passando a unificação, sem exceção, sem nenhuma exceção, eu acho que o Brasil terá dado um passo importante no sentido da gente ter alguma solvência no futuro. Que, como o Andreasa falou, essa questão era de interesse do Brasil, né? Essa questão de solvência é de interesse do Estado brasileiro, não é uma questão de governo. Né? É uma questão de Estado. Ele mostrou muito bem. O que pode acontecer, se nada for feito, é que daqui a um tempo você vai ter direito a uma determinada aposentadoria, principalmente você que trabalha no setor público, só que não vai haver a menor possibilidade de você receber aquilo. Você pode se queixar para o bispo, para o arcebispo, para o papa, não vai receber. Não tem a menor condição de receber. Simplificando, mas é isso aí. Então, se a gente conseguir essa reforma até o final do ano, eu confesso que eu ficarei muito surpreso. Viu? Seria uma surpresa. Eu acho que ainda tem um pouco d'água para passar debaixo dessa ponte aí.